Deus está conduzindo esse culto exatamente do jeitinho que Ele quer, de acordo com a palavra que Ele tem para a sua vida. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo, lá no Salmo 77. Queria agradecer a presença dos pastores da Gabi, pastor Felipe Murdock e a pastora Renê. Onde estão? Onde? Lá atrás. Muito bem-vindos, viu? Voltem sempre. Essa pequena notável, maravilhosa, cheia do Espírito Santo. Linda ovelha de vocês, viu? Glória a Deus. Abra a sua Bíblia no Salmo 77. Aleluia. Quem achou, amém. Quem não achou, misericórdia. Diz assim a palavra do Senhor: clamo a Deus por socorro, clamo a Deus que me escute. Quando estou angustiado, busco o Senhor. De noite estendo as mãos sem cessar, a minha alma está inconsolável. Lembro-me de ti, ó Deus, e suspiro, começo a meditar, e o meu espírito desfalece. Não me permites fechar os olhos, tão inquieto estou que não consigo falar. Fico a pensar nos dias que se foram, nos anos há muito passados. De noite recordo minhas canções, o meu coração medita e o meu espírito pergunta: irá o Senhor rejeitar-nos para sempre? Jamais tornará a mostrar-nos o seu favor? Desapareceu para sempre o seu amor? Acabou-se a sua promessa? Esqueceu-se Deus de ser misericordioso? Em sua ira, refreou sua compaixão? Então pensei: a razão da minha dor é que a mão direita do Altíssimo não age mais. Recordarei os feitos do Senhor, recordarei os teus antigos milagres, meditarei em todas as tuas obras e considerarei todos os teus feitos. Teus caminhos, ó Deus, são santos. Que Deus é tão grande como o nosso Deus. Tu és o Deus que realiza milagres. Mostras o teu poder entre os povos. Com o teu braço forte resgataste o teu povo, os descendentes de Jacó e de José. As águas te viram, ó Deus. As águas te viram e se contorceram. Até os abismos estremeceram. As nuvens despejaram chuvas. Ressoou nos céus o trovão. As tuas flechas reluziram em todas as direções. No redemoinho estrondou o teu trovão. Os teus relâmpagos iluminaram o mundo. A terra tremeu e sacudiu-se. A tua vereda passou pelo mar, e o teu caminho pelas águas poderosas, e ninguém viu as tuas pegadas. Guiaste o teu povo como a um rebanho pela mão de Moisés e de Arão. Vamos orar. Senhor, nós sabemos que a tua palavra já é abençoada. Nós queremos agora que o Senhor abençoe os nossos ouvidos, o nosso coração, a nossa mente, para que possamos receber da tua palavra sem nenhum empecilho. O louvor e a adoração já foram instrumentos de libertação para muitos aqui nessa noite. Mas se ainda resta alguma mente presa, alguém preso num problema, numa angústia, eu te peço agora que esses grilhões sejam arrebentados, Senhor, pela tua palavra. Nós declaramos agora, Senhor, que toda mente cativa a outros lugares, a outras pessoas, a outros assuntos agora sejam libertas. E que sejamos completamente cativos ao teu Espírito, à tua palavra e à tua vontade, em nome de Jesus. Amém. O nome dessa palavra dessa mensagem é a agonia do parto. Você que está anotando aí, a agonia do parto. Calma. Mas eu sou homem, o que eu tenho a ver com parto? Você já vai entender.
Você que é homem e pensa que não tem útero, você já vai entender que agonia era essa do salmista. Aleluia. Lendo esse salmo no meio das minhas agonias todas, eu encontrei um homem agoniado com uma série de perguntas e agoniado com uma série de injustiças, sem entender por que quem faz tudo que é ruim prospera, por que quem não obedece dá bem, por que quem não é sincero é promovido, por que quem aceita suborno acaba em algum momento parecendo que se deu bem na parada. Oh, que raiva de ser crente, não é mesmo? Se eu pudesse eu me vingava, se eu pudesse eu avançava no pescoço do fulano, do Beltrano, mas eu sou crente, eu não faço isso porque eu sou crente, que eu não posso, não eu fazia. Ai, que raiva. Era a mesma crise. Era uma crise muito parecida, ele estava pecando. Isso é pecado, gente. Vamos segurar a onda. As coisas parecem que estão difíceis, parecem que não vão fluir, a injustiça é por toda parte, mas nós temos um Deus que nos faz dar a luz. Esse Deus não nos faz dar as trevas, esse Deus nos faz dar a luz. Todos nós temos úteros espirituais. Os sonhos que sonhamos, eles ficam guardados dentro de nós, sendo regados pelo poder do Espírito Santo e da palavra, para serem revelados ao mundo no tempo certo. Eles não podem ser expostos no tempo errado, de maneira prematura, não podem ser arrancados de nós à força. Os sonhos precisam de tempo certo para nascer. E esse tempo envolve uma série de degraus para serem vencidos, alcançados. Nessa noite eu quero falar com você que chegou aqui em agonia. Eu quero falar com você que chegou aqui com a mente confusa. Eu quero falar com você que chegou aqui com uma palavra de derrota. Você que chegou aqui pensando, Deus esqueceu de mim. Deus encolheu sua mão. Deus cismou de não me abençoar. Eu quero dizer para você, bem-vindo ao tempo das cólicas, do parto, das contrações. Deus não se esqueceu de você. O salmista diz, clamo a Deus por socorro. O primeiro tempo aqui é de agonia do parto. Sabe, existem alguns pensadores que falam coisas interessantes sobre parto. Eu encontrei aqui um rabino que diz assim, a revelação de uma nova ideia ou de um novo caminho no serviço a Deus é comparável a uma gravidez. A pessoa deve esperar, permitindo que a ideia seja gerada ou gestada, até que chegue a hora certa do nascimento. Porém, a discórdia pode causar um aborto, forçando a ideia a sair antes do tempo, ainda pouco desenvolvida, e assim destruindo a vida que ela poderia trazer ao mundo. Discórdia, briga, picuinha, os sonhos normalmente não resistem a esses períodos de batalha. Mas o salmista me ensina uma lição no meio da agonia, porque quando ele começa nessa agonia, cheio de injustiça por todos os lados, achando que Deus o abandonou, ele diz o quê? Clamo a Deus por socorro, clamo a Deus que me escute, quando estou angustiado, busco o Senhor. O que você faz quando você está angustiado? Busca o Senhor. Algumas culturas hebraicas dizem que a mulher, para dar à luz, tinha que gritar 70 vezes. Ai, 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 hein? Pense se alguém já contou isso. Pense numa grávida gritando 70 vezes. Olha os médicos aí da igreja pensando, você já teve gente... Mais de 70, pastora. Com certeza mais de 70. Mas a tipologia é uma maneira cultural de pensar, uma maneira hebraica de alguns pensadores que usam como tipologia essas 70 vezes e ligam com algumas outras leis da cultura deles. Mas aqui eu não preciso de 70 vezes. O salmista está me dizendo, eu clamo por socorro, clamo a Deus que me escute. Quando estou angustiado, busco o Senhor de noite, estendo as mãos sem cessar, a minha alma está inconsolável, lembro-me de ti, ó Deus, e suspiro, começo a meditar, e o meu espírito desfalece. Você sabe que eu adoro orar suspirando. Às vezes o suspiro diz muito mais que palavras.
Às vezes você para orar e faz: oh, Espírito Santo. Suspiro, 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 espero em Ti, Senhor. Minha alma anseia por Ti, suspiro. Você não teve tempo de bater o joelho no chão hoje, mas você... Senhor. Não é? Você acha que Deus não ouviu a tua oração quando você fez? Senhor. Ou quando você diz: Espírito Santo. Esses suspiros sobem, querido. Esses suspiros são recebidos no céu. O salmista suspira. Suspira, lembro-me de Ti, ó Deus, suspiro, começo a meditar. Não me permites fechar os olhos, tão inquieto estou que não consigo falar. Fico a pensar nos dias que se foram, nos anos há muito passados. De noite recordo minhas canções. Ele começa a vencer, quando ele começa a perguntar demais, ele cai de novo. O primeiro caminho da agonia, que é a agonia do parto, do primeiro período da mensagem, de 1 a 6, quando ele tem essa briga aqui, de Amaleque contra a fé, né? O Amaleque é o mal que quer brigar contra o que vai nascer, contra o teu sonho, contra o que você está gerando. Amaleque está brigando, a tipologia do mal, daqueles que querem acabar com aquilo que Deus sonhou para você, ou aquilo que você sonhou em Deus. Você está naquela batalha espiritual na sua mente, aquelas setas de tristeza, aquele desânimo, e aí você está brigando e de repente começa a lembrar. O caminho é recordar. Recordar o que Deus fez é o caminho da libertação, porque a palavra nos faz recordar. Nós precisamos aprender a orar sem melancolia e sem saudosismo, mas orar a palavra de acordo com a cultura oral. Porque quando não tínhamos a escrita, o pai passava para o filho a cultura oral. Eu lembro que minha avó, como analfabeta, ela não sabia ler a Bíblia. Aliás, só a Bíblia ela lia, alguns versículos e capítulos ela conseguia ler, mas ela passava para mim a cultura no decoreba. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará à direita. Senhor, é meu Deus, meu refúgio. Tem versões que eu sei antigas, eu vou ler as novas, eu fico, feia essa versão. Eu preferia a velha. Porque eu sou saudosista? Não, porque eu decorei. A versão passada de pai para filho, aquilo que se repete muitas vezes de maneira didática dentro de casa, você vai passando de geração em geração. Por isso a oração: ó Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Quando se cita o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, você está citando os feitos desse Deus. Esse Deus que fez com Abraão, esse Deus que fez com Isaque, esse Deus que fez com Jacó, e que não vai falhar na minha geração, e que vai fazer através de mim. Uma vez eu estive numa sinuca de bico, numa oração, onde a roda era meio ecumênica. E eu não sou ecumênica. E aí na hora de cada um orar, fizeram orações lindas. Um até falou assim, começou a catar quem era o Deus, né? Deus que isso, Deus que aquilo. Aí chegou minha vez de orar. Eu falei, como é que eu vou orar nessa roda agora, meu Deus do céu? Que já invocaram um monte de Deus aqui. Já oraram tentando acertar aqui, mas foi bola fora o tempo todo. Não tinha Deus certo aqui. Aí eu parei e falei, peraí, que eu tenho um rumo. Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, Deus da minha avó, Deus do meu avô, Deus dos meus pais, Deus que eu sirvo desde a minha mocidade, Deus que se revelou a mim em sonho, Deus que se manifestou em Jesus, seu Filho. Pronto, resolvi tudo. Você precisa saber quem é seu Deus. Tem que saber a história do teu Deus.